Oi, pessoal. Vou gravar esse slide aqui para vocês para falar um pouquinho da AP, tá? Então, já vou começar direto fazendo um comentário dos textos e das questões. Primeira coisa, os textos diminuíram bastante, vocês perceberam? Que eles estão bem menores que as APs anteriores? Já é uma adaptação para esse tempo que a gente está vivendo, né? Bom, esse primeiro texto, o título é o seguinte: Projeto para criar dicionário etimológico de língua portuguesa é lançado. Aí vem aí uma história, né, ao longo dos séculos, uma palavra latina transmitida pela boca do povo, sem interferências da norma culta, transformou o som T em D, quando entre vogais. Assim, civitatem virou cidade e mutum, mudo. Em outros casos, muitas palavras não seguiram o curso regular e acabaram tendo interferência de outras palavras, como no caso da fruta bilancia, que se assemelha a um melão e que acabou se transformando em melancia. Essas e muitas outras informações linguísticas podem, em breve, estar disponíveis em um dicionário etimológico da língua portuguesa aberto ao público. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa, aí tem a sigla desse núcleo, NEHILP, da Universidade de São Paulo, a USP, lançou na última quinta-feira um projeto voltado ao desenvolvimento de um dicionário, de acordo com os padrões internacionais, com o propósito de auxiliar pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos, fenômenos ou fatos linguísticos ligados ao idioma, assim como os dicionários etimológicos Oxford para a língua inglesa e Le Robert para a francesa. Deve ser Le Robert, né? Porque é francês. Com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras, suas flexões e múltiplos significados e ortografias. Aqui é importante dar uma olhadinha nessa a fonte de onde foi tirado esse texto, sempre é muito importante vocês lerem também. Esse texto foi tirado da revista Pesquisa FAPESP 2015, tá? Barra projeto para criar dicionário etimológico da língua portuguesa é lançado. Essa informação é muito importante, assim como o título, assim como o resto do texto. Aí vamos à questão. Qual é o assunto principal? Assunto principal é a ideia principal. Qual é a ideia principal desse texto? É a comparação das palavras? É o padrão culto transformado? É a palavra latina decomposta? É o núcleo de apoio à pesquisa ou é a elaboração de um dicionário? Gente, isso aqui está muito explícito, está muito na cara. Então, o assunto principal é a ideia central, é a ideia principal. Presta muito atenção no título, nas notinhas de rodapé embaixo, tá? Que vão te ajudar. A segunda questão é referente ao mesmo texto, em com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras, suas flexões e múltiplos significados e ortografias. A expressão em destaque quer dizer com. Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma frase, né? Em essa frase aí que está entre parênteses, tem uma palavrinha grifada, não tem? Uma expressão, na verdade, duas palavras. Múltiplos significados. Múltiplos significados quer dizer o quê? Ok? Aqui é aquela habilidade de sinonímia. Sinonímia é a relação de sinônimo, palavra com o mesmo significado. Então, múltiplos significados é igual a qual dessas afirmações aqui? A, B, C, D ou E? Presta atenção também que tá facílima essa questão, tá? A terceira questão é referente a esse texto. Dê uma olhadinha em geral,
Aí vocês novamente vão olhar aqui na notinha de rodapé embaixo e vocês vão ver que está escrito assim, ó, www.vagalume.com.br/Luiz Gonzaga. Eu creio que todos vocês sabem que Vagalume é um site de música. Então, isso aqui é uma música. E todo mundo também acho que já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida que Luiz Gonzaga foi um cantor nordestino, muito famoso. Aí, o texto é o seguinte, que é a música, tá? Último pau de arara, Luiz Gonzaga. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. Fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Então ele está falando sobre a terra dele, sobre a paixão dele, que é Cariri, que é uma cidade do Nordeste, e que nessa cidade tem um problema muito grave, que todos nós sabemos qual é o problema mais grave do Nordeste. Então ele fala que enquanto ele puder, ele vai ficar lá onde ele mora. E ele diz também, ó, que quem sai da terra natal, em outro canto não para. É difícil você acostumar em outro canto, né? Em outro lugar. Esse canto aqui é lugar, tá? Então, enquanto a vaquinha dele tiver o couro e o osso, ou seja, enquanto ela estiver viva, ele não vai embora. Ele só deixa o cariri no último pau de arara. Agora, o que será esse no último pau de arara? Vamos ver a questão. Qual é a ideia principal do texto? É o mesmo que a primeira questão, tá? Ideia principal e tema é a mesma coisa. Então, qual é a ideia principal do texto? É a alegria em morar no Cariri? A ideia principal está na vida ruim para todos quando chove? A ideia principal está na representação de como vivem os animais? A ideia principal está na seca da região Nordeste e nas suas consequências? Ou a ideia principal está na oração feita ao divino para que a chuva possa cair? Ideia principal, tá? Facinho também. A quarta questão. A expressão pau de arara, no contexto do sertão, se refere a quê? Ao enfrentamento das dificuldades com a seca? Ao carregamento de animais que estão doentes? Ao transporte clandestino por meio de caminhões? Ao ambiente onde o sertanejo espera o tempo melhorar? Ou ao movimento de dois bambus para espantar a vaquinha? Lembre-se, o que ele fala? Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Se vocês acharem importante, pesquisem o que é pau de arara, tá bom? Eu creio que nem precisa, acho que vocês vão conseguir. Próximo texto. Esse texto refere-se às questões 5 e 6. Angústia, Graciliano Ramos. É um texto literário. Graciliano Ramos foi um poeta modernista, tá bom? Certo? Nós já falamos deles um pouquinho. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrines. Tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se, é uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo-se os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem, e os autores, resignados, mostram-se as letras e os algarismos, oferecendo-se como as mulheres da Rua da Lama. Vocês observam que aqui em cima da palavrinha Basbaques tem o número 1. Toda vez que tiver esse número 1,
Em qualquer texto que vocês estejam lendo, vocês podem ver que lá no finalzinho do texto tem a explicação. É uma espécie de vocabulário, tá? Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são mais minhas, são mãos de velho, fracas e fúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório, para datilografar na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda. E lá vem o erro. Tento vencer a obsessão, capricho em não usar uma borracha, concluo o trabalho, mas a resma de papel fica muito reduzida. Quem será esse Julião Tavares que perturba os pensamentos desse cara? Esse Julião Tavares tem tudo a ver com essa angústia dele, tá? É um segredo do passado. Julião, depois vocês vão pesquisar. Quem que é Julião na obra de Graciliano Ramos, na obra Angústia, tá? Por isso que o Julião vem à cabeça. À noite, fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar. A munheca emperrada, a mão, né, nervosa, fechada. O pensamento vadio, longe do artigo que me pediram para o jornal. Ele não tem concentração no trabalho. Vitória resmunga na cozinha. Ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas. Automóveis roncam na rua. Ele escuta tudo, né? Menos se concentrar no que ele deve. Em 2 horas, escrevo uma palavra: Marina. Quem será Marina? Depois, aproveitando letras desse nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Quem será essa Marina? Será que essa Marina tem relação com o Julião Tavares? Por que será que essas coisas perturbam a cabeça dele? Depois, aproveitando letras desse nome, arranjo coisas absurdas. Ah, já li, né? Desculpa. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamentos, diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Tipo bestas. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando indecentes. Ele tá revoltado, né? Quando avisto essa cambada, encolho-me, colo-me às paredes como um rato assustado. Por que será que ele disse isso? Que cambada é essa? Qual é a diferença que existe entre ele e essa cambada? Por que será que ele se encolhe como um rato assustado? Como um rato, exatamente. Fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política. Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me com bilhetes e cobranças. Bilhetes inúteis, mas Dr. Gouveia não compreende isto. Há também o homem da luz, o Moisés das prestações, uma promissória de 500 mil réis já reformada. Reformada quer dizer, ele já negociou, né? E coisas piores, muito piores. O artigo que me pediram afasta-se do papel. É verdade que tenho cigarro e tenho álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva. Ar, mar, ria, arma, ira, passatempo estúpido. Lembrando que esse passatempo está relacionado a um nome, né? Marina. Dr. Gouveia é um monstro. Compôs, no 5º ano, 2 colunas que publicou por dinheiro na seção livre de um jornal ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho dourado e pregou-o na parede, por cima do bureau. Está cheio de erros e pastéis, mas Dr. Gouveia não o sente. O espírito dele não tem ambição. Dr. Gouveia só se culpa com o temporal, a renda das propriedades e o cobre que o tesouro lhe pinga. Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições,
As duas colunas mal impressas, Caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, Homem da Luz, negociantes, políticos, diretor e secretário, tudo se move na minha cabeça como um bando de vermes em cima de uma coisa amarela, gorda e mole, que é, reparando-se bem, a cara balofa de Julião Tavares, muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se e formando um novelo confuso. Então, aqui nós temos mais o número 4, que é boreal, o número 5, que é viscosa. Aí, logo em seguida, tem os significados, tá? Depois vocês leem um por um, tá bom? Na questão 5, no trecho da obra há uma indisposição entre funcionário e chefe, o que nos remete à ideia de que por que que tem essa indisposição entre o funcionário e o chefe? Por que será? Qual que é o principal motivo dessa... O que que é indisposição? É tipo uma coisa, uma confusão, uma discórdia, uma falta de conformidade. Então, por que será que tem essa indisposição? Ah, aspectos sociais das divergências entre classes sociais, a aflição da pobreza e da fome presente no período da escravidão, ao aspecto cultural apresentado sobre a ótica de um sujeito confuso, ao trabalho árduo realizado pelo funcionário apenas na era modernista, ou a narração ficcional sobre ambientes de leituras realizadas através de vitrines. Dá uma olhada nas palavras, tá? Aspectos sociais, aspectos culturais, aflição da pobreza, mas a aflição da pobreza presente no período da escravidão. Nós estamos falando da escravidão, o texto fala da escravidão. Então, presta atenção nos detalhes. Essa indisposição entre funcionário e chefe, qual é a principal ideia que nos remete? A questão 6. A obra Angústia, de Graciliano Ramos, apresenta uma denúncia entre a tomada de consciência no Brasil dos anos 30, com a modernização acelerada e o sistema escravista herdado pelo país. Essa relação evidencia o quê? Essa mistura aí, tá? O que estava acontecendo nos anos 30? Lembra que vocês aprenderam história? A Revolução de 30? Aí, com ela, acontecia a modernização acelerada. Nós vamos até ver mais para frente a apresentação de alguns instrumentos modernos, tá? Não é instrumento a palavra que eu queria falar, mas fugiu. Então, estava acontecendo a consciência dos anos 30, que era a Revolução, a modernização acelerada e o sistema escravista herdado pelo país. Então, olha só que mistura aí, né? Aí, gente, o que isso, essa relação entre essas três coisas, evidencia o quê? O cotidiano de um funcionário público? A conscientização das classes sociais nesse período? A impossibilidade de um indivíduo trabalhar na velhice? Os diferentes ofícios em oposições à época da modernização ou as dificuldades individuais que refletem a crise social existente? Não tá difícil, hein? Não posso falar mais. Aí a sétima questão refere-se a esse texto, que também é uma música. Leiam embaixo, www.letrasmus.br. Quando você sabe o gênero textual, fica tudo muito mais fácil para interpretar. Acredite nisso. É muito importante conhecer o gênero, é muito importante conhecer um pouquinho do autor, por isso que é importante vocês estudarem um pouquinho dos autores no momento que vocês puderem, antes de fazer os vestibulares, tá? Quem foi Graciliano? Que momento que ele viveu? O que estava acontecendo no mundo naquela época, tá? Então agora a música é o seguinte, fala secos e molhados. Aí vocês vão ler a música, tal, tal. Aí vem a pergunta. No poema, a expressão lá, 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 lá
tem como função comunicativa. Dentro do processo de comunicação, o que significa esse lá, 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 lá? É a representação de um som? É a expressão poética musical? É a ironia para quem escuta? É a indicação de um lugar? Ou é a euforia do eu lírico? Pensem na função comunicativa dentro do texto, tá? Aí, vamos ao próximo. Aqui vocês vão responder o exercício 8, 9 e 10. Redes sociais e a felicidade. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado, onde se tornou comum a exposição de particularidades, fotos, vídeos, notícias, estado de espírito. Nessa onda de compartilhamento, boa parte de nós já teve a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Entretanto, é preciso lembrar que é comum nos deixarmos influenciar pela ideia de que ser feliz é morar no bairro mais caro, é ter o carro do ano ou ter uma vida perfeita de uma atriz de novela. É comum, tá? Nós somos influenciados pelas coisas que nós vimos, pelas coisas que a mídia mostra, a rede social mostra. Então a gente tem essa sensação. A verdade é que ser feliz no bairro mais caro, a verdade é que ser feliz tem a ver com a construção de um modo particular de enxergarmos as coisas e de sentirmos a vida, evitando comparações com a trajetória alheia. Então, ser feliz não é ter carro bom, não é morar no melhor lugar, não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é aquilo que você constrói, tá? É o seu estado de espírito, sem comparações com o outro, tá bom? Sua felicidade é você quem busca. A exposição digital não pode nos afastar do olho no olho ou do simples olhar pela janela. Todos os exageros nos impedem do contato e da oportunidade de nos olharmos e nos reinventarmos a cada dia através do outro. Olha aqui, hein? Todos os exageros nos impedem do contato e da oportunidade de nos olharmos. Não sejamos nem de mais e nem de menos. Temos que buscar aí um equilíbrio, tá? Um meio termo. Eu não posso expor minha vida demais, também não posso viver no mundo alienado. Então, aquilo que eu acho legal, por que não compartilhar? Até para eu, como diz aqui o texto, eu interfiro positivamente na vida do outro, eu me reinvento, né, na história do outro. Um estudo divulgado no ano passado pela Universidade de Michigan, apontou uma ligação entre o uso excessivo das redes sociais e a infelicidade. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram proporcionalmente ao tempo de exposição às postagens de gente aparentemente feliz. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviavam 5 mensagens diárias durante 2 semanas e cada voluntário de um grupo de 82 pessoas, dentre jovens e adultos. Os links mostravam a quantidade de vezes que cada um dos usuários visitava a rede social e quais eram seus níveis de preocupação, solidão e satisfação geral com a vida. A vida do outro tem o mesmo grau de dificuldade que a nossa. O que acontece é que a maioria das pessoas destaca somente o que acontece de bom, e isso nos gera a impressão da perfeição. A impressão da perfeição. Não há nada de errado em evitar postagens ruins, mas devemos. Desculpa. Não, tá certo. Não há nada de errado em evitar postagens ruins, mas devemos lembrar que as redes sociais representam apenas uma parte de nós, aquilo que achamos que vale a pena dividir, evitando ressaltar coisas negativas. Não considero essas escolhas uma espécie de alienação, mas sim uma maneira de dizer: isso é legal e eu quero dividir com meus amigos. Muitas vezes estamos tristes e passear por uma postagem engraçada ou uma foto bonita, uma poesia, um vídeo, pode ser um incentivo. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais, ok? Aqui foi tirado do canal Tech, Comportamento, Redes Sociais.
Questão 8. A autora optou por escrever parte do texto em primeira pessoa do plural. Isso pode ser confirmado em... Então, aqui vocês têm 5 alternativas. Em qual dessas alternativas eu tenho uma frase escrita na primeira pessoa do plural? Lembrando, eu, tu, ele, são pessoas do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele e ela, terceira pessoa do singular. Aí eu tenho nós, vós e eles. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas, terceira pessoas do plural. Não posso falar mais que isso, que eu dou a resposta. Em qual dessas frases nós temos uma frase que está na primeira pessoa do plural? Qual é? Nona questão. O uso da aspas em grama do vizinho é sempre mais verde. Por que será que a autora colocou entre aspas essa expressão, grama do vizinho é sempre mais verde? Para marcar o sentido denotativo das palavras? Para aproximar o leitor das falas populares? Para citar a fala de um autor de outro texto? Para construir novas expressões linguísticas? Ou para destacar uma palavra estrangeira? Gente, tem 3 que você elimina logo de cara. Talvez você fique em dúvida em 2, tá? Mas presta atenção que dá também. Por que que ela usou grama do vizinho é sempre mais verde, entre aspas, tá? 10. Falando do mesmo tema ainda, do mesmo texto. O texto tem como tema, qual é o tema do texto que nós lemos? Tema, ideia principal. Qual é a ideia principal? As pessoas fingem momentos felizes nos meios virtuais? Será que essa é a ideia principal? As redes sociais mostram que ser feliz é ter uma vida de novela? Será que é essa a ideia principal? Os usuários que postam fotos particulares causam tristeza. Será que é essa? As postagens no mundo tecnologicamente avançado causam tristeza, ou será essa? Os usos excessivos das redes sociais podem causar infelicidade, ou é essa última? Todas essas informações, de certa forma, estão no texto. Agora basta vocês descobrirem qual delas é a principal, é o tema, é o assunto, ok? A 11ª é um texto cujo título é Fazer o brasileiro ler é o maior desafio no Dia Mundial do Livro. O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor é comemorado em 23 de abril. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o brasileiro lê em média 2 livros, 43 por ano, não chega nem a 2,5 livros. E o desafio continua a ser incentivar a leitura. Como? Para Elizabeth Veras, analista de cultura do Departamento Nacional do SESC e uma das responsáveis pela rede SESC de bibliotecas, é importante que haja uma relação direta com o público. O leitor precisa ter contato com o livro e também é importante o contato com o universo da leitura de outras maneiras, de forma coletiva, como exposições, contação de história, recitais. O estímulo e o contato com a leitura podem vir de diferentes maneiras. Aqui é a fala dela, né? Vocês viram que está entre aspas, então é o que pensa Elizabeth Veras. Para ler é preciso ter acesso ao livro. Óbvio? Em um país como o Brasil, nem sempre é. No caso do SESC, os livros chegam até os leitores em unidades móveis. 57 caminhões que carregam uma biblioteca na bagagem é nada menos que um acervo total de 200 mil livros. Percorremos os grandes centros, mas também alcançamos lugares distantes do Brasil. Muitas vezes aquele é o único contato que aquelas pessoas têm com o livro, conta a Elizabeth.
As dimensões territoriais no Brasil são por si um desafio e as condições muitas vezes não são favoráveis. Quando a população não tem as necessidades básicas atendidas, fica difícil falar em livros. Daí, na concepção de Elizabeth, a necessidade de envolver o leitor de diferentes maneiras. É importante abrir as portas das bibliotecas ou salas de leitura, mas se não tiver um estímulo, não será o suficiente. Nem sempre o caminho da leitura é fácil. É preciso que haja mediação, incentivo, um ambiente agradável e outras formas de apresentar o texto são atrativos para o leitor. A internet versus papel, a internet tem sido um facilitador para o acesso à informação e à leitura, mas o livro físico ainda é o principal meio de acesso à leitura. Muitas vezes o primeiro contato com a obra é digital, mas o relacionamento com o texto literário se dá via papel. E para quem pensa que leitura é coisa para os mais velhos, uma surpresa. Os livros mais emprestados para a biblioteca do SESC são focados no público jovem e infanto-juvenil. Diário de um Banana, a saga do bruxinho Harry Potter e A Culpa é das Estrelas são os preferidos dos leitores. Os números de leitura ainda são baixos no Brasil. Isso é de fato. Temos um longo caminho a trilhar. É preciso integrar os leitores, promover interação com outras linguagens para que esses índices possam melhorar. Aí vamos à questão. A tese de que o país está longe de melhorar seus índices de leitura é defendida com o argumento de que. Então, qual, pessoal, desses 5 argumentos que tem aí embaixo, ele confirma a tese de que o país está longe de melhorar os índices de leitura? Qual tese confirma isso? Tá? Qual é a ideia? A ideia é que o país está longe de melhorar os índices de leitura. Essa é a ideia, essa é a tese. E aí, qual é o argumento que sustenta essa tese? O principal argumento: a população não tem as necessidades básicas atendidas. A leitura é uma coisa para os mais velhos. A internet contribui para o acesso à leitura. O jovem brasileiro lê 2,4 livros por ano. O desafio é incentivar a leitura. Então, qual será o argumento mais forte que comprova a ideia de que o país está longe de melhorar os seus índices de leitura? Fácil, hein? Aí a 12ª é uma tirinha. Adoro ler quadrinhos. Os quadrinhos e as páginas de esporte, e as resenhas de livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Ele está fazendo uma pergunta aqui, né? Aí o último cachorrinho pensou: cachorro morde instrutor, certo? Ó, todos estão falando. O cachorrinho pensou, é óbvio, porque ele é um ser irracional, ele não fala, né? Aí vamos à questão. O uso de aspas no pensamento da última personagem, o uso de aspas na fala do cachorrinho, indica o quê? A transição de um trecho do texto apresentado no livro, a citação de uma autoridade sobre o assunto da leitura, a leitura de uma manchete do jornal, a opinião do autor do texto ou a conclusão do texto? Então, por que se usou aspas aí nesse caso? Tá? 13ª questão. Nem minha mãe, Luiz Pimentel. Esse texto é gostoso e é fácil. Heleninha disse: nunca mais me ache, nunca mais me olhe, nunca mais me siga, nunca mais peça qualquer notícia minha. Tudo isso com uma raiva indescritível, saindo fumaça dos olhos e perdigotos pela boca. Perdigotos é que ela tá com tanta raiva que ela tá cuspindo. Sabe quando você fala e junta aquele cuspinho na boca? Isso que é perdigotos, tá? E também nunca mais apareça na minha frente, Serginho. Nunca mais me escreva, nunca mais me dê qualquer informação de sua existência, pois dela eu quero a distância. Disse também: nunca mais cruze o meu caminho, Serginho, nunca mais deixe de atravessar a rua quando me vir passar.
Disse mais: nunca mais lembre que existo. Risque meu nome do seu caderno, nunca mais apareça. Me esqueça, me esqueça, me esqueça. Cheguei em casa triste, arrasado, macambúzio e esquisitão. Fiquei quieto no meu canto, não disse nada, não pedi nada, não falei com ninguém. Mas minha mãe, que sempre percebe tudo, percebeu o meu estado de choque, de tristeza e de pânico e quis saber o que houve. Contei tudo, repeti tudo o que Heleninha me disse, inclusive com as ênfases, com as repetições, com a fumaça e com os perdigotos. Vocês não vão acreditar, mas minha mãe, minha santa mãezinha, olhou para mim com o olhar mais cheio de piedade do mundo, passou a mão na minha cabeça e me disse: é assim mesmo, Serginho, as mulheres são assim, meu filho. Quer dizer que nem minha mãe escapa? Vamos à questão. A ironia desse conto está relacionada, pessoal, a quê? A brutalidade com que a namorada terminou o romance? Ao comentário sobre as mulheres feito pela mãe? Ao sentimento de dor experimentado pelo narrador? Às frases agressivas pronunciadas pela namorada? Ou ao humor presente no início do texto na frase entre aspas? Gente, ironia, tá? O que foi irônico? O que teve vamos dizer assim, de diferente nesse conto? O que surpreendeu o garoto? Essa é a ironia, tá? Ele esperava uma coisa e aconteceu outra. Ai, gente, se errarem essa, vou ficar brava. Outro texto, um texto literário, Memorial de Maria Moura, Raquel de Queiroz. Fiz uma reunião com o pessoal para apresentar o Duarte. Antes já tinha falado com o João Rufo, que achou a ideia boa. Aí tem a fala aqui, ó, entre aspas. Aqui estava faltando mesmo um feitor, sangue novo. O João falou, né? João estava se sentindo cansado, como eu já disse. Não era mais como dantes. Ele ia recomeçar a lenga-lenga de todo dia, mas eu cortei. Já sei tudo, João. Por isso mesmo quis saber o que você acha do Duarte. E na hora da reunião, para explicar de saída o motivo de Duarte começar pelo alto, em posição de confiança, ataquei logo de frente. Acho que vocês todos conhecem ele, ou pelo menos sabem quem é. É meu primo Duarte, filho do meu tio Xandó, das Marias Pretas. Olhei a cara de todos, não tinha nenhum emburrado. Estava se vendo que eu não contava novidade, e João Rufo já devia ter dado o serviço. O Duarte então se levantou, estendeu a mão para eles. De um em um, os cabras lhe apertaram a mão. Eu mandei servir um dedal de jeribita para festejar. Jeribita tem um númerozinho aí também, ó. Depois vocês vão ver o que significa. Jeribita é cachaça, tá? Tem lá no finalzinho. Então, essa é a história, tá? Agora vamos à questão. Qual que é a parte principal do texto? O que aconteceu de principal? Qual que é a ideia central? O cansaço de João? A história do tio Xandó? O rosto emburrado das pessoas? A apresentação do primo Duarte? Ou a festança de um dedal de jeribita? Ah, gente, por favor, né? Qual é a parte principal, a ideia central, o tema? Olha quantos de tema, pessoal. 15ª, penúltima questão. Quarto de despejo, Carolina de Jesus. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Aqui também é um texto bastante irônico, né, pessoal? Que abolição que aconteceu? Que abolição? Fomos abolidos de quê?
Os escravos foram libertos, mas a escravidão, a escravatura continua, né? Qual a escravatura atual? De acordo com o texto, a fome, né? Vamos lá as questões agora. O Diário de Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, retrata a vida da escritora. No trecho percebe-se uma questão social historicamente combatida no mundo inteiro. Presta atenção. No texto percebe-se uma questão social historicamente combatida. Que questão social, de acordo com suas aulas de história aí, está combatida no mundo inteiro? A condição contrária à escravidão? A alimentação tradicional das famílias? A má distribuição de renda? A caridade aos mais pobres ou a mudança climática? Atenção! Não é difícil. Último texto, Minha Vida de Menina, 40 minutos de gravação já. Leontino veio nos convidar para irmos assistir à inauguração do telégrafo que eles fizeram em casa e que tia Aurélia esperava a mamãe e a família toda com muito carajé, chocolate e sequilhos. Fomos todos, e Dindinha também. Ficamos a metade das pessoas na sala de visitas e a outra metade na sala de jantar no fim do corredor, que é muito comprido. Os da sala passavam um telegrama para os de lá de dentro e a resposta era escrita com uns risquinhos que a pessoa ia fazendo numa tira de que a pena ia fazendo numa tira de papel, que Sérgio lia e estava certinho. Dindinha, mamãe e as tias ficavam de boca aberta de ver como eles passavam direito, como se fosse no telégrafo. Comemos muito carajé. Tivemos uma boa mesa de chocolate, café e sequilhos, e as tias saíram falando da inteligência dos meninos de lá. Tia Aurélia faz tanta coisa boa, porque sabe que todos vão admirar os filhos dela e ficar com inveja. Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como os filhos da tia Aurélia. Só que vivem estudando. Tia Aurélia, que só vivem estudando. Mas ela mesma já se convenceu de que tudo que os filhos da tia Aurélia fazem, mais do que nós, é porque o pai deles é comerciante e pode olhar os filhos. Nós, com meu pai vivendo fora, na lavra e mamãe querendo ir sempre atrás dele, teremos mesmo de ser como somos. Aí vem a pergunta última. O texto Minha Vida de Menina é o diário de uma adolescente, escrito entre os anos de 1893 e 1895 em Diamantina, Minas Gerais. Cidade que vislumbrava o futuro. Como uma cidade que vislumbrava o futuro, quanto a esse sonho de modernidade, o que se destaca? A chegada do telégrafo? A vida simples do campo? A comida típica da época? A luta entre classes sociais ou a dificuldade de cuidar dos filhos? Cidade, vislumbra futuro. Quanto a esse sonho de modernidade, o que se destaca? Certo? Então tá, meus anjos. Espero que vocês ouçam, espero que vocês consigam. E boa sorte e força. Fiquem bem, não desanimem, tá bom? Grande beijo.